Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. Isso mesmo, Deus nos chama para estarmos alinhados com Ele, alinhados com os céus, alinhados com a Sua vontade, alinhados com a revelação das Escrituras. E nós sabemos que as Escrituras nos mostram Deus. Quem é Deus? Podemos conhecê-lo através das obras criadas, podemos conhecê-lo através de tudo que Ele fez, podemos ver a sua sabedoria, podemos ver quão grande Ele é. Isto mesmo, no programa de hoje conversaremos sobre a grandeza do nosso Deus. Quem é este Deus, Criador dos céus e da terra? Este Deus eterno, infinito, pessoal, este Deus que se importa conosco. Vamos ver? Deixe seu coração aberto e pronto para ouvi-lo. Ouvir a este grande e maravilhoso Deus. O programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem, nós sabemos que a Escritura nos revela Deus. Nós podemos ver Deus no livro da natureza, com os nossos olhos abertos, podemos contemplar Deus no microscópio, podemos contemplá-lo num telescópio, podemos contemplá-lo olho nos olhos e diante da natureza. Podemos ver quem é Deus. Os seus atributos perfeitos estão revelados nas coisas criadas. Tudo que está à nossa volta é complexo e é majestoso. Tudo que foi criado é maravilhoso e é perfeito. E a palavra nos diz exatamente isso. Vamos ver Isaías capítulo 40, do verso 1 ao 18. Vamos caminhando aqui, nos mostra a majestade do Senhor. Ele diz: quem na concha da sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Aqui Isaías, o profeta do Senhor. Isaías era um homem da nobreza do reino de Israel. Isaías era um homem culto. Quando lemos o livro do profeta Isaías, nós vamos ver ali termos que você às vezes tem de ir ao dicionário para ver exatamente o seu significado. Era um homem culto, era um homem que tinha conhecimento das coisas. E Isaías é muito interessante que o único livro da Bíblia que foi encontrado completo de 2000 anos atrás foi o livro de Isaías, lá nas cavernas de Qumran, junto ao Mar Morto. Ali na descoberta dos rolos do Mar Morto, ali nós temos o livro de Isaías completo, com seus 66 capítulos. Mas nós podemos ver a majestade de Deus. Ele nos diz: quem na concha das suas mãos mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos. Puxa, para medir as águas da terra na concha das mãos, imagina o Oceano Atlântico, o Oceano Pacífico, na concha das mãos do Senhor. Que tamanho tem essas mãos? Que tamanho tem estes palmos? Às vezes a gente não está com a trena ou com uma fita métrica para medir e rapidamente nós fazemos a medida da ponta do polegar à ponta do dedo mínimo, aproximadamente 20 centímetros. Então nós vamos tomando a palmos para saber 1 metro, 2 metros, etc. Deus mediu a palmos os céus. Olha bem uma foto da Via Láctea. Via Láctea é a nossa galáxia, parece um disco achatadinho. Ali nós temos os seus braços em espiral, nós temos ali trilhões e trilhões de estrelas fazendo parte da nossa galáxia. Olha, para você imaginar a estrela que está mais perto da Terra, do sistema solar, não é? Porque a nossa estrela mais próxima é o Sol. Mas a estrela mais próxima, sem ser o Sol, aqui do nosso sistema solar, é a Próxima Centauros. Se nós viajarmos na velocidade da luz a 300 mil
quilômetros por segundo. Prestou atenção? 300 mil quilômetros por segundo da velocidade da luz. Sabe quanto tempo nós gastamos para chegar na estrela mais próxima? 4 anos. Viajando na velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo. Nós vamos levar 4 anos. E se a nossa Via Láctea, se nós temos trilhões de estrelas, dá para você imaginar o tamanho dela? Nós não podemos medir em quilômetros. Nós não podemos medir assim, porque as medidas são gigantescas em termos de universo. E a palavra de Deus nos diz que Deus mediu os céus a palmos. A palmos. Ou seja, o céu é muito menor do que Deus. Ou seja, o universo cabe em Deus. O nosso Deus é onipresente. Ele está em todo lugar. Tudo habita dentro dele, porque ele é grande. Olha a majestade dele. Nós podemos ver galáxias, como vimos aqui. As galáxias podem ser elípticas, espirais, irregulares. E nós temos milhões, bilhões, trilhões de galáxias. A nossa Via Láctea, vamos falar um pouquinho dela. Ela tem forma espiral, com discos, braços e bojo. O diâmetro dela, só da nossa Via Láctea, é de 120 mil anos-luz. Imagina, a luz caminha mais ou menos 300 quilômetros por segundo. 120 mil anos para você ir da pontinha à outra pontinha só da nossa Via Láctea. A espessura desse disco é de 5 mil anos-luz. Você vira aqui aquela achatadinho, né? Ali do meio você tem 5 mil anos-luz. O número de estrelas é cerca de 400 bilhões de estrelas na nossa galáxia. A Próxima Centauro, como falamos, está a 4,3 anos-luz de distância da Terra. A massa da nossa galáxia, né? 6 vezes 10 elevado a 11, muitos zeros. A quantidade você nem consegue imaginar o tanto de massas solares. A nossa massa do Sol, você teria 1,99 vezes 10 elevado a 30 quilogramas. Gente, é inimaginável para a nossa mente, para o nosso tamanho. Por isso que Davi, ao escrever o Salmo 8, ele diz: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua, as estrelas que estabeleceste, que é o homem mortal para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites. É muito grande, é muito grande. Aqui o Senhor diz no Isaías 40, quem recolheu na terça parte de um efa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Se nós olhamos uma foto da Terra com seus continentes, nós vamos perceber que hoje 2/3 da superfície do nosso planeta é água, os oceanos, e apenas 1/3 de terra. Apenas 1/3. 2/3 de água. E aqui está falando, quem pesou 1/3 de terra, de crosta terrestre com superfície terrestre ou seca, superfície seca, quem pesou? Os outeiros, os montes em balança de precisão. Gente, o nosso planeta ele é todinho, podemos dizer assim, cronometrado, ele é todinho regulado para que a vida aqui esteja. A quantidade de água, o ar, a atmosfera, o ciclo da água, das plantas, a oxigenação do ar, da água, tudo, as correntes marinhas, os ventos, tudo isso
absolutamente regulado dentro de leis da natureza estabelecidas pelo Senhor em sua sabedoria. Que coisa tão linda o que Deus fez. A sabedoria do nosso Deus. O texto continua dizendo: quem guiou o Espírito de Deus? Ou como seu conselheiro o ensinou? Quem? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho do entendimento? Quem? Quem guiou o nosso Deus? De onde veio tanta sabedoria? Quando se estuda matemática e você vai nas equações e você vai nas leis matemáticas e você vai descobrindo, porque o homem não inventou a matemática. O homem não inventou nada. Todos os nossos inventos, você tem a lâmpada elétrica, você tem o computador, você tem um relógio digital, você tem uma câmera fotográfica. Tudo isso foi descoberta das leis fixas que Deus estabeleceu na natureza. O homem não criou, criar do nada só mesmo o Criador. Mas Deus estabeleceu leis fixas na natureza. E o homem descobre estas leis e aí ele faz as suas invenções. Ele se aproveita destas leis para fazer um mundo melhor. Nós temos leis da física, por exemplo, a lei da inércia, a lei da ação e reação. Temos a lei da gravidade, são tantas leis da física. Por exemplo, a lei da gravidade, um objeto caindo no chão, por exemplo, uma pedra caindo, aquilo ali significa que há uma força que atrai para o centro da Terra. Há uma força que atrai. Essa força foi chamada de lei da gravidade. É uma lei que nada foge a ela. Uma folha que cai de uma árvore, ela vai até o solo. Desde uma pena ou uma pedra, algo pesado ou levinho, tudo vai cair. Tudo virá atraído para o núcleo da Terra. Então, esta é a lei da gravidade. Leis da conservação da massa e energia. Nós temos as leis da termodinâmica. Nossa proposta não é aula de física, nem de química, nem de biologia, mas sabemos que tudo isto foi estabelecido por este grande Deus, por este Deus maravilhoso. Nas leis da termodinâmica, por exemplo, a segunda lei, ela vai nos mostrar a questão da energia lá, do calor, mas vai nos mostrar que as coisas organizadas vão tender a se desorganizar. Você pode construir uma casa linda, linda, com os melhores materiais, mas deixa essa casa fechada por 100 anos. Como ela vai ficar daqui a 100 anos? Ela estava linda. Daqui a 100 anos, pode ser até que ela esteja no chão, mas ela vai estar completamente feia, destruída, com infiltrações, ela não vai estar mais bonita do que antes. Pelo próprio tempo ali, as coisas organizadas vão se desorganizando. Você pode ver uma pessoa jovem e uma pessoa mais velha. Quando a gente era jovem, né? Você olha um e outro, o rosto, as leis, a própria lei vai mostrando que nós vamos envelhecendo. Os nossos órgãos, eles vão também diminuindo na sua função, na sua força. Nossos músculos já não são os mesmos com o passar do tempo. E assim é tudo na natureza. Esta é uma lei da física, é a segunda lei da termodinâmica, que de uma vez por todas ela acaba lá pela raiz com a teoria da evolução. Que a teoria da evolução é uma evolução constante, é do simples indo para o complexo, é do inferior ficando, sobrevivendo mais forte, o melhor, mas nós não vemos isto. O que nós vemos é involução.
O que nós vemos é desconstrução, o que nós vemos envelhecimento. Nós vamos ver na história da humanidade as civilizações e Deus, o que a Bíblia nos mostra. Nós podemos ver aí os imperadores romanos, ditadores como Hitler, imperadores como César Augusto. Nós vamos ver que eles já estavam aqui nas Escrituras, antes de virem. Em Daniel, capítulo 2, de 39 a 45, nós lemos: Depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça, como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro, de oleiro e em parte de ferro, será esse reino um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa de firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. Como os artelhos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro. Sim, mas nos dias destes reis, o Rei do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Bem, o Senhor fala aqui, lá em Isaías capítulo 40, ele fala que para ele, eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde, como um grão de pó na balança. Nós podemos ver, por exemplo, cidades como Nova York e Londres, cidades tão grandes, mas para Deus, Deus olha e vê como uma poeirinha da balança. Deus olha e vê como um pingo d'água que cai do balde a ilha inteira, o Japão inteiro, a Indonésia inteira, a Austrália inteira, a Islândia, como um pingo que cai do balde. Que tamanho é o nosso Deus? Por que lemos o texto de Daniel aqui no capítulo 2? Porque o rei Nabucodonosor teve um sonho. Nabucodonosor foi o primeiro império, grande império mundial do passado. É um reino considerado de ouro, construiu a grande Babilônia. Uma das maravilhas do mundo antigo foi Babilônia, os jardins suspensos da Babilônia. Mas Deus revelou a Nabucodonosor os reinos que viriam depois dele. Falou, olha, ele viu uma estátua que tinha cabeça de ouro, peito de prata, os quadris de bronze, as pernas de ferro e os pés e os artelhos de barro com ferro. E Deus disse, aí estão as civilizações. Deus sabe tudo, Deus sabe o que vai ser daqui a 100 anos. Deus sabe amanhã exatamente como vai ser o seu dia. Deus sabe, porque para Deus não existe passado, presente e futuro. E Deus disse para Nabucodonosor, olha, a cabeça de ouro é o império da Babilônia. Depois da Babilônia virá o peito de prata, o império Medo-Persa. E depois virá os quadris de bronze, o império macedônico, Alexandre o Grande. Depois virá o império romano, as duas pernas de ferro. O reino ocidental e oriental, como se dividiu o império romano. E depois do império romano nunca mais se levantou outro grande império mundial. Tentativas. Então, os pés e artelhos são barro e bronze, barro e ferro, simbolizando alguns reinos fortes e outros fracos. Deus conhece o futuro, Deus falou como seria tudo.
E ele diz: a quem comparareis Deus? Ou que coisa confrontareis com Ele? A quem nós vamos comparar Deus? Um Deus que criou tudo, que para Ele o universo é tão grande que Ele mediu os céus a palmos. Um Deus que para Ele a terra é como nada. Ele diz que as ilhas são como um pingo de água que cai de um balde. Um Deus que para Ele as grandes cidades são como a poeirinha que tem numa balança de precisão, ou seja, insignificante. Mas um Deus que também está e gerou e fez o mundo subatômico, as partículas e micropartículas do átomo. Um Deus que estabeleceu leis fixas para a natureza, para o homem, para a terra, para o universo. A quem comparareis Deus? Um Deus que em todos os domínios de civilizações que nós tivemos, Ele esteve presente. Sabe, alguns pensam que Deus criou o mundo e abandonou, que Deus deu um chute inicial da vida e disse: se virem, eu estou fora. Absolutamente. Ele tem o controle, Ele está dirigindo, Ele está vendo, Ele ama a criação que Ele fez. Ele entregou para o homem o planeta Terra com uma responsabilidade muito grande. Ele ama o ser humano. Ele tem propósito para nós. A grandeza de Deus, ela se manifesta também no seu amor. Ela se manifesta na sua sabedoria, guiando todas as coisas, estando presente em toda a história da humanidade. Quando Jesus, o Filho de Deus, o Cristo, o Messias prometido, quando ele veio à Terra, a profecia dizia que ele deveria nascer em Belém da Judeia. E o Senhor envia um anjo a Nazaré, às colinas da Judeia, envia uma virgem desposada, uma menina que estava noiva, Maria, ou Miriam, é o mesmo nome, Maria, e traz a notícia que ela haveria de conceber e dar à luz ao Filho de Deus. Ela diz: mas ainda nosso casamento ainda não se consumou. Como vai ser isso? Ela creu que seria imediatamente. E foi realmente imediatamente. E o anjo Gabriel lhe disse: descerá sobre ti o Espírito Santo. A virtude do Altíssimo te envolverá. Porque o ente santo que de ti há de nascer é chamado Emanuel, Deus conosco, é o Filho de Deus. E ela está ali em Nazaré, mas a criança deveria nascer em Belém. Então Deus move a história. Deus vai na pessoa mais importante daquele século, do século I aqui da nossa era. Deus vai na pessoa mais importante, César Augusto, imperador de Roma. O homem top, o maior poder da terra naquela época. E Deus o faz baixar um decreto que vai alcançar Nazaré, para ir até Belém. Uma família para vir de Nazaré a Belém, por um decreto imperial. Um decreto do homem mais importante, César Augusto. Ele baixa o decreto dizendo: cada um vai se recensear na sua cidade de nascimento. José era descendente de Davi, assim como Maria, e eles têm de ir. Ela está grávida, não podia esperar nascer o bebê? Não, esse bebê tem de nascer em Belém. Ela chega já nos últimos momentos, o bebê já vai nascer e nasce em Belém da Judeia. Belém Efrata. Sim, Deus move a história para cumprir os seus propósitos. Este grande Deus, Ele dirige os céus e a terra.
Este grande Deus está agora dando ordens às suas estrelas. Tem tantos mistérios no universo que nós ainda não sabemos. Com os nossos telescópios, com os nossos equipamentos aqui, ainda aumentando a sua capacidade de pesquisa, nós não sabemos tantas coisas, há tantos mistérios, tanta coisa linda acontecendo aí no universo. E Deus tem o controle. A Bíblia nos diz que Ele chama cada estrela pelo seu nome. Pelo seu nome. Imagina, só na nossa galáxia, só na Via Láctea, 400 bilhões de estrelas, saber o nome de todas elas. Mais que isso, dar nome a cada uma delas. Mas bilhões de galáxias. E Deus dá um nome a cada estrela e chama pelo nome cada uma. Uau! Só de pensar que até gêmeos univitelinos não têm a mesma digital. Uma digital específica, única para cada ser humano, é tremendamente maravilhoso. A íris dos nossos olhos, cada uma com desenho único para cada ser humano. A nossa ráfia palatina, ou céu da boca, como a gente diz, é único, diferente para cada ser humano. Esse Deus é grande demais. Quem é semelhante a Deus? Quem pode se comparar a Ele? Quando pensamos que Deus sabe o nome de cada estrela, fica fácil Ele saber o nome de quase 8 bilhões de seres humanos, de pessoas, neste planetinha, nesse planeta Terra. E Ele não somente sabe o nome, não somente nos conhece, mas Ele tem tudo o que cada um de nós precisa. A quem me comparareis? Quem é semelhante a Deus? Quem? Em uma das formas que Deus chama o homem para arguir com Ele, Ele diz, quem pode predizer o futuro? Quem pode falar as coisas que hão de acontecer? Pois na Escritura, na Bíblia, nós já sabemos. Você viu aqui na história de Daniel como é que o mundo vai terminar? Você viu? Oh, está escrito que aquela estátua, cujos pés e artelhos eram de ferro misturado com barro, ou seja, algumas nações fortes de primeiro mundo e outras pobres de terceiro mundo, e que não se misturam por casamento, estão juntas, mas não se misturam. O ferro não mistura com o barro. É o que nós temos hoje. Não temos um grande império mundial, mas temos nações fortes e nações fracas, nações ricas e nações pobres. Uma pedra é cortada da montanha sem o auxílio de mãos. E ela é arremessada, ela se arremessa sobre os pés da estátua. E a estátua se esmiuça, vira pó e o vento leva. Ou seja, esta pedra cortada da montanha vai acabar com todas as civilizações. E essa pedra se torna uma grande montanha que cobre toda a terra. Essa pedra que foi rejeitada pelos seus construtores tem um nome, Yeshua, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, Jesus é tão odiado. Por isso, até mesmo cientistas tomam dogmas como a teoria da evolução, dizendo quase como uma religião. Não buscando a verdade, não buscando inquirir, não vendo as evidências, mas porque não querem saber de Jesus. Jesus estará dominando toda a terra muito em breve, porque até hoje todas as escrituras se cumpriram, todas as profecias se cumprirão. Vamos orar? Feche seus olhos, curve a sua fronte e ore comigo, dizendo assim, Senhor, como é maravilhoso saber que Tu és grande e majestoso. Como é maravilhoso saber que Tu tens o domínio sobre a terra, sobre os céus, sobre a história, sobre os homens. Eu Te entrego a minha vida, Te entrego o meu coração.
Venha encher a minha vida da Tua presença. Eu quero pertencer a Ti somente, enquanto eu viver e por toda a eternidade. Amém, amém e amém. Graças a Deus. É isso, conhecer este Deus maravilhoso, servi-lo, amá-lo e viver para a sua glória. Para isso fomos criados, eu e você. Vamos servi-lo. Que Deus te abençoe ricamente e até o nosso próximo encontro aqui, Alinhando os Ponteiros, aqui na Rede Super. Até mais.